Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 14ª Semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos 24 a 33, ainda o discurso sobre a missão. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo para o discípulo aqui que o discípulo tem que ser como o mestre. Quem é o mestre? Jesus. O discípulo é aquele que, seguindo Jesus, ele deve ir se conformando a Jesus, ao Evangelho de Jesus, ele deve ir tomando as feições de Jesus. Amados e amadas de Deus, este é o caminho do discípulo. Ser como mestre, ser como Jesus, ir tomando as feições de Jesus. Ser evangelizador como foi Jesus, que ia de aldeia em aldeia anunciando a boa notícia do reino de Deus. Continua o Evangelho: se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui daquilo que fizeram com ele. Os chamaram de Belzebu, diziam que ele expulsava demônios por Belzebu. Jesus está dizendo: se fizeram isso com ele, farão também com seus seguidores. A imagem aqui, quanto mais aos seus familiares. Os familiares de Jesus, quer dizer, são os discípulos e discípulas de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus. Mas Jesus diz aos discípulos: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Amados e amadas de Deus, tudo que é feito na surdina, tudo que é feito na calada da noite, um dia vem à luz do dia, um dia se torna revelado. Mesmo as tramas contra os discípulos, um dia ela se torna revelada. Por isso Jesus vai dizer: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Amados e amadas de Deus, é o discípulo que deve anunciar Jesus Cristo a tempo e contratempo. É o discípulo que deve fazer com que o Evangelho que às vezes foi anunciado no pequeno grupo, chegue aos telhados, seja anunciado a todos, seja proclamado a todos. Aquilo que é proclamado sobre os telhados, todos escutam, todos são destinatários do Evangelho, todos devem escutar a boa nova da salvação. Continua o Evangelho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Amados e amadas de Deus, é aqui o discípulo que não deve temer a perseguição. A perseguição pode fazer parte da vida do discípulo, da discípula. Quanta gente ainda hoje é perseguido por causa do Evangelho. O discípulo não deve ter medo. Não tenhais medo. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite do Evangelho para nós hoje. Continua o Evangelho: não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Amados e amadas de Deus, Deus cuida dos pardais, Deus cuida também de nós. Continua o Evangelho: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Amados e amadas de Deus, o Pai do céu cuida dos pardais, o Pai do céu cuida também de cada um de nós. Por isso o discípulo não deve ter medo, mas o discípulo deve viver dessa certeza de que o Pai cuida de nós e que o Pai
olha por nós, de que Jesus nos assiste e nos dá o seu Espírito. Continua o Evangelho: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, quem testemunha Jesus, Jesus o testemunha diante do Pai. Aquele que nega o Filho também não pode testemunhá-lo diante do Pai. Peçamos então a graça nesse dia de não termos medo, de sermos evangelizadores com beleza, homens e mulheres que anunciam Jesus Cristo, testemunham Jesus Cristo hoje com beleza, que não temem as adversidades, que não temem a perseguição. Que sejamos evangelizadores com beleza, que levemos para os outros a beleza do Evangelho que liberta e salva. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.